Bom, só esperar o restante do pessoal entrar. Eu vou aproveitar que o professor Fábio já entrou e relembrar que nós teremos o nosso terceiro encontro no dia 27 de abril, às 19 horas. O professor Fábio e a Janaína. A temática, né, que foi estabelecida pelo professor com a Janaína, eu coloquei os dois temas porque eles acabaram surgindo nos debates. Era o controle social, participação popular na fiscalização da administração pública e o controle da administração e democracia participativa. Então, professor, se você, juntamente com a Janaína, quiserem deixar um dos temas só, mudar, ou se é isso mesmo, do jeito que está, fique à vontade. Eu pediria apenas que os textos que, eventualmente, assim, para direcionar, a ideia, a sugestão minha, é que a gente sempre, quando termina um encontro, já defina o expositor, o tema e, se possível, disponibilizar os textos para, nessas 3 semanas, a gente ir lendo, né, ou ao longo desses dias, a gente ir analisando para o debate ficar interessante, né? Então, viu, Janaína, eu estava falando com o professor Fábio que vocês, no dia 27, não serão os próximos expositores, e dizendo também que eu falei a temática, né, que é do controle social, participação popular, ou controle, democracia participativa. Se vocês tiverem textos para distribuir para o pessoal, vocês podem colocar lá no grupo, seria interessante, e aí o pessoal possa ler nessas 3 semanas. Mas se vocês quiserem alterar ou mudar ou definir alguma coisa, professor Fábio, eu vou até tirar aqui o microfone seu e da Janaína para vocês, se vocês quiserem, para a gente já definir isso, deixar batido o martelo. E depois do professor Fábio, 18 de maio, é a Fernanda e a Larissa. 18 de maio, né, no outro, Fernanda e Larissa, o controle da consensualidade na administração pública. Peço também para a Fernanda e Larissa que no dia 27 traga os textos, não agora, no dia 27. Né? Mas aí já fica já mais alinhado. Sou Fábio, Janaína, vocês querem falar alguma coisa do encontro, do terceiro encontro? Não. Tá me ouvindo? Ok, o professor Fábio botou aqui. Ok, pode falar, Janaína, estou ouvindo. Então, que a gente já está definindo os textos, né? Eu separei um texto, mandei para o professor Fábio, ele deu o ok. E aí, só que o texto que eu separei, ele é de acho que tipo um livro de monografias que venceram, de artigos vencedores de um prêmio. E aí é um artigo desse compilado, mas eu acho que vou mandar tudo, que quem quiser ficar com os restantes, né? É tudo sob controle. Bacana. Aí, é um artigo desse compilado, e aí os outros ficam para o arquivo pessoal, né? Eu acho que uma das ideias do grupo de estudo é justamente essa, a gente poder compartilhar material, né? Material bom que a gente tenha dos temas, o que a gente puder distribuir entre nós, né? Logicamente que a gente foca para o debate. Vocês viram que ficou super apertado, né? O tempo, 40 minutos ligeiro, a gente pensa que é muito tempo, mas não é. E o que a gente puder contribuir e compartilhar é ótimo. O professor Fábio levantou o dedo, pode falar, professor. Quer dizer, o seu está liberado aqui. Pronto, pode ir. Ok. Eu conversei com a Janaína hoje e a gente decidiu dividir esse assunto em 2 partes, né? A primeira, ela vai tratar dos instrumentos previstos no ordenamento jurídico que garantem a participação popular, principalmente na fiscalização do poder público, falar de todos os instrumentos no âmbito administrativo, judicial, legislativo, né? Aí ela tem um leque imenso de opções para tratar. Infelizmente o tempo não vai ser muito adequado, né? Mas é o que a gente dispõe, mas pelo menos para dar uma visão geral de como o controle social surgiu, como ele vem evoluindo, quais são as possibilidades de controle previstas na Constituição. E na segunda parte eu falaria sobre as dificuldades, os obstáculos desse controle se tornar realmente eficaz. Quais são os desafios que a sociedade brasileira tem que superar para tornar esses mecanismos de controle social efetivos. Massa. Beleza, bacana então, gente. Então, está definido já no dia, essa semana aí o professor e a Janaína mandou os textos para a gente já está com essa data agendada. Eu depois vou disponibilizar os links. Eu vou até fazer o seguinte, daqui para frente vou colocar logo 3 links, porque 2 reuniões acabam ficando curto. Bom, agora voltando à temática do trabalho que a gente está, do grupo de estudo de hoje, o Henrique tinha levantado o dedo ali no final, eu acho que ele queria falar alguma coisa.
Não? Não queria? O Carlos, pronto, eu vou passar a palavra para o Carlos e o pessoal que quiser ir debatendo e discutindo. Ele fez várias provocações com relação à questão da contratação direta, que a lei teria ficado muito solta, alguns parâmetros que a gente não tem, né? O que é complicado às vezes, né? A gente às vezes fala que a lei de licitações ela é muito rígida, ela amarra demais. Mas também a gente, quando fica com uma lei que dá parâmetros muito abertos, a gente também tem a necessidade de ter uma orientação. Então, esse dilema de quem atua no dia a dia é bem interessante. Mas vou passar para o Carlos e aí vamos ter a sistemática. Perguntas, contribuições, vão colocando no chat que a gente vai liberando, tá? Pode estar aberto a todos. Deixa eu liberar aqui o professor Carlos. Está liberado, Carlos. Tem a palavra. Pessoal, é só com relação a... Estão estudando bem? Está estando legal? A questão dessa aproximação do controle externo junto aos gestores, tá? O que o Rodrigo colocou está perfeito, ou seja, a partir do momento que você tem como ter essa proximidade maior, excelente, né? Mas a gente tem que verificar a realidade do município de uma forma geral. Então, quando eu falo de aproximação, que eu acho que o Joanes também concordou comigo, no tocante aqui, a questão das recomendações, tá? Por exemplo, o TCE, ele sempre no final de cada gestão, ele baixa uma recomendação dizendo como deveria ser a questão da transição, até com relação à questão de despesas, né? Não é verdade, Ricardo? Então essa recomendação... É que chegou uma princesa aqui no colo do professor Fábio, aí eu vi e aí comecei a sorrir, Carlos. Foi. Mas fica à vontade, pode continuar. Mas é justamente nessa situação, ou seja, tentar vir a ter recomendações para viesse a dar uma maior segurança, né? Ou seja, consequentemente, essas recomendações serviriam como norte para a administração pública como um todo, né? Se não me falha a memória, Ricardo, Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, eu estava dando uma olhada hoje, e ele baixou um ato normativo já dando algumas orientações com relação aos gestores de lá, né? Ou seja, mais uma vez eu digo, quando eu digo dessa aproximação, o Tribunal de Contas jamais pode ser enquadrado, né? Pode ser encarado, melhor dizendo, como vilão, nem tampouco o Ministério Público. Pelo contrário, tem que ser parceiro, né? Mas, às vezes, você não tem como ter essas consultas de forma mais rápida, né? Então, o dia a dia da administração pública, por exemplo, quem está na capital, Rodrigo hoje, que é gestor aqui, é uma realidade bem mais diferenciada com relação à realidade da maioria dos municípios. Então, como o colega Massal também, se não me falha a memória, ele colocou aí, a gente tem decisões do TCU, a gente não tem ainda de forma, como é que a gente poderia colocar? Eu nunca vi nenhuma pesquisa com relação a isso aí, né? Como você colocou, Ricardo. Mas a gente tem decisões do TCU que essas decisões do TCU, o gestor ele se utiliza delas para ter uma maior segurança, através até da própria opinião jurídica dada pelo advogado, pelo servidor público que está exercendo essa atividade de assessor jurídico, mas às vezes você verifica que no próprio judiciário vai haver uma responsabilização porque não entende daquela forma. Então, a partir do momento que a gente pudesse ter um maior parâmetro, quando eu digo parâmetro, a título de nota, de uma recomendação, né, ou uma nota técnica, que porventura os tribunais pudessem vir a emitir, consequentemente, eu acho que haveria uma facilidade maior e evitaria eventuais atos que lá na frente poderia vir a ser responsabilizado, né? Como a gente falou na nossa exposição aqui rapidamente, a lei ela deu um leque muito grande. E quando esqueci o nome do amigo, Samuel, né? Que falou antes do Rodrigo. Emanuel, não, Emanuel acho que não chegou a falar. Antes do Rodrigo, peraí. O Wilson. Não, Joanes. Perdoe. Quando o Joanes colocou a questão da capacitação, é uma realidade. Quando a gente vai, de vez em quando a gente oferta algumas capacitações para servidores públicos, tem pessoas que estão ocupando o cargo de procurador-geral, ou de chefia, ou até mesmo de controladoria, que eu fico olhando assim e digo, meu Deus do céu,
Como é que o cara está com a responsabilização dessa na mão e o cara literalmente vai pedir do que segue tiroteio, né? Então, isso faz com que haja essa situação, como o próprio Joanes colocou, do procurador ele vir dar emitir um parecer completamente contrário à lei. E aí eu concordo, às vezes, com relação à questão de quê? De se falar dessa pressão, às vezes, que o chefe do executivo faz até com relação a ele mesmo, né? Com relação ao procurador. Mas, volto a dizer, até mesmo com relação ao funcionamento que o Tribunal de Contas do Estado, aqui de Alagoas, vem falando, vem fazendo, que é fantástico. Aquela questão da escola de contas, aqueles cursos que vem fazendo junto aos gestores, junto aos controladores, né, com relação à alimentação escolar, com relação ao transporte público, ou seja, vindo pessoas da CGU, dando qual seria o funcionamento. Isso é fantástico, porque você vê pessoas ali, tive a oportunidade de participar de uma capacitação dessa, você vê pessoas ali de diversos municípios. Ou seja, o cara só vai errar se ele quiser mesmo, se ele for mal intencionado. Mas a gente vê ali no dia, naqueles cursos que o Tribunal de Contas do Estado aqui de Alagoas fez, que essas capacitações, dúvidas que não é uma dúvida do município A, é a dúvida do município A, B, C, D e E. Então, quando você vê uma capacitação focada nesse sentido, com relação à alimentação escolar, transporte, medicamentos, faz com que haja, né, um maior acerto com relação ao funcionamento do gestor. Não é que eu estou colocando que o gestor agora vai estar precisando do controle externo para tomar suas decisões, não. Não estou colocando isso. Mas eu acho que quanto mais os órgãos de controle externo puder auxiliar no sentido de vir a dar um direcionamento, isso aí vai fazer com que haja uma diminuição em responsabilizações futuras, acredito eu. Esse é o meu posicionamento. É interessante a colocação que o Carlos colocou de orientação, porque assim, essa questão da insegurança na atuação da administração pública, que a Fernanda colocou aqui, e alguns autores falam, ela tem duas perspectivas. Tem aqueles que criticam o excesso de controle, e uma das críticas que se faz ao controle é justamente por dar muitas recomendações e, às vezes, tomar o lugar do gestor, que foi um dos comentários que foram feitos, acho que na segunda reunião. Então, o gestor não teria essa liberdade de atuar porque os órgãos de controle acabam editando muitas orientações e acaba querendo tomar o espaço dele. Eu acredito que a gente não precisa generalizar dos dois lados. Eu acho que em alguns casos pode haver excessos, mas principalmente quando você tem normas muito abertas e com uma constituição analítica cheia de princípios, às vezes pode dar margem a você invadir aquele espaço do democrático, né? do gestor eleito. Mas, em outra perspectiva, eu acredito que a gente tem que procurar dentro do sistema trabalhar e desenvolver, como no processo civil isso vem sendo desenvolvido, maneiras de dar mais racionalidade e mais segurança. A questão dos precedentes, né, que a gente vê, né, o próprio Fontana colocou aqui. Tá, mas no judiciário é da mesma forma, a gente tem várias decisões conflitantes e nem sempre dá para esperar que o STJ, o Supremo resolvam tudo, então às vezes demora um tempo. E eu acho que são dados que a gente vai sempre vai trabalhar. Não teremos nunca respostas prontas e definidas diante de um ordenamento tão vasto como o nosso. É uma característica nossa. Por isso que é importante desenvolver esses mecanismos. Eu acho que aqui no estado de Alagoas, em relação ao controle, que a gente pode ver uma tentativa de fazer com que as consultas sejam mais utilizadas, abrir mais elas para que seja o tribunal procurado. Eu acho que esse é um instrumento fantástico, mas é pouco utilizado, ainda mais nesse momento. Embora também o tribunal possa. Eu só tenho algum receio, às vezes, do tribunal, de repente, pegar a lei 13.979 e baixar um comentário dela, dizendo como deve ser tudo interpretado e pum. Isso eu acho que às vezes também é complicado você já... essa provocação às vezes é interessante porque as dúvidas vão surgindo naquele contexto, embora a consulta seja algo abstrato, não pode ser um caso concreto, mas vem lá de algo, de uma relação ali específica que aconteceu, uma dificuldade específica, e aí o órgão de controle ficaria melhor, eu acho, para ele tratar do que pegar tudo e baixar normas gerais. Eu não conheço essa que o Carlos mencionou, mas é interessante que já tem iniciativa nesse sentido. Eu sei que tem na AGU, estava falando com o Fontan, mas aí não foi o órgão de controle, foi o advogado-geral da União, que ele, acho que a Fortini também assinou o parecer lá,
que era com vários padrões lá para tentar dar algumas orientações em relação a isso. Mas eu estou falando muito, deixa eu passar aqui para o pessoal que também fez algumas colocações para a gente, né, dividir. E a Fernanda, ela colocou aqui uma preocupação dentro da temática que eu acho que o Ari também trabalhou, que é com relação às consequências econômicas das revogações contratuais e dos editais. Isso também tem a ver com a questão da função social do contrato, como a administração pública é uma indutora relevante de algumas políticas. Eu até tenho algumas resistências, porque eu também não acho que a gente pode se valer da licitação para resolver os problemas todos do mundo. E às vezes parece que se coloca tudo ali, né? Não, ali a gente tem que garantir que não vai ter mais menor trabalhando, vamos garantir agora que o meio ambiente vai ser preservado. É tanta coisa que coloca ali que é você, para encontrar alguém que forneça aquilo ali, o custo lá em cima, enfim. Mas é um outro debate. Mas aí a Fernanda fez essa provocação. Me parece uma oportunidade para exercer a consensualidade e evitar maiores custos. Você quer falar, Fernanda, da pergunta? Quer desenvolver? Ela pode desenvolver, e aí o Ari, se quiser trabalhar e responder, o Carlos, eu vou... Pode falar, Fernanda. Agora? Agora? Consegue Foi. ouvir? Pronto. A minha preocupação vem de uma consequência natural. Me parece que em relação aos contratos administrativos e mesmo aos editais, ainda em a fase interna das licitações, a gente vai ter algumas dificuldades, no sentido de que vamos precisar rever esses editais, vamos precisar revogar alguns deles, vamos ter que, de alguma maneira, não permitir a continuidade, ou então suspendê-los, adiá-los, e o mesmo em relação aos contratos, né? Há consequências econômicas que surgem daí, há consequências em relação aos prejuízos que os particulares terão depois de já terem tomado certas providências até para a elaboração da proposta, ou a depender do avançado, o momento em que esteja esse processo licitatório, e dos contratos. Os contratos precisarão ser renegociados, os contratos precisarão eventualmente ser interrompidos, cancelados. Todo esse planejamento e esse estudo me coloca numa posição de preocupação. O Estado vai ter custos para poder fazer essas revogações e para poder fazer certas decisões unilaterais. E eu penso que seja uma oportunidade para utilizar da consensualidade da administração e negociar essas decisões, em vez de fazê-las de forma apenas unilateral e depois levar essa matéria para ser arrastada no judiciário. Na medida em que é inegável que o particular, numa situação como essa, vai sair prejudicado financeiramente por algo que não é culpa dele, mas também não é culpa do Estado. E talvez, em vez de exercer esse Estado mais impositivo, a gente pudesse utilizar da consensualidade para chegar a acordos indenizatórios, eventualmente. Queria saber o que vocês pensam a respeito. A Fernanda, ela, inclusive, vai falar sobre esse tema. Entre os nossos associados tem o Alisson, né? O Alisson, ele é colega do professor Fábio e ele é da Câmara de Solução Consensual, professor Fábio, não é isso? Da PGE, que foi, recentemente foi instituída. Ele está, acho que na fase de implementação, salvo engano. E eu acho que ele vai ser um ambiente bem interessante, porque a questão da consensualidade no âmbito do direito público, especificamente do direito administrativo, parece que ainda é um tabu, né? No âmbito do direito penal, a gente está aí com delação premiada, o pessoal acordos para não propósito penal, para não aplicar penalidade, e no direito administrativo a gente tem um maior medo de, às vezes, fazer um acordo. Enfim, deixa o Ari falar, que aí é a temática que ele estava desenvolvendo. Pode falar, Ari. Sabe uma ferramenta que existe e a gente não tocou nela ainda? O termo de ajustamento de gestão. O termo de ajustamento de gestão é uma ferramenta que pode ser utilizada para situações que vão se configurar, como desde o tema passado, aí, o tangenciamento aí do controle, né? da conformidade, daquilo que o controle interno prevê, como para questões de consensualidade, de conflitos, enfim. E a Fernanda bem colocou aí, de fato, a gente vai ter inúmeros problemas com relação à administração pública, com relação a esses contratos, enfim. Mas aí a gente tem um conflito, vamos dizer assim, de princípios, né? Primeiro, o que a gente tem é a teoria da imprevisão nesse momento, né? A administração, com base na teoria da imprevisão, ela pode aí adotar algumas medidas. O ideal, é claro, é que a gente mantenha esse cenário atual que a gente tem hoje, até porque são serviços públicos e a gente tem que separar os que são serviços públicos essenciais dos serviços públicos que não são tão essenciais assim, porque esses são serviços públicos que são essenciais. E dentro dessa perspectiva, dentro dessa conotação,
A administração pública, o Ricardo falou bem aí, não tem como suportar tudo, né? A gente não tem como pegar esse ônus e dizer, a administração pública tem uma crise, tá, a situação é essa, você vai ter diminuição de receita, SPM rebaixar, SMS, mas mesmo assim você vai ter que suportar tudo. Na prática, infelizmente, não funciona assim, principalmente porque existem, num ano como esse, eu já trabalhei com alguns gestores, e sei como é, tem gestores que enxergam lá na frente, que se preocupam com um bem comum, com o social, que quer seguir a regra, sabe, que procura alinhar pensamento e ações e estratégias com o Ministério Público, porque é o Ministério Público que, nesses casos, é o titular da ação, né? Vai, consulta o Tribunal de Contas, enfim, o Ministério Público de Contas vai consultar também, mas tem gestor que não está nem aí, né? O cara não sabe nem o que é licitação, né, para você ter ideia. E aí, quando você vai olhar as pessoas que assessoram esse cara, esse gestor, é tão aéreo nos conceitos mínimos quanto ele. Então, a gente tem essa série de situações aí, e eu, mais uma vez aqui, concordo com o colega Rodrigo Fontan, eu acho que é esse o nome dele, e o controle tem tudo a ver com tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive com essas questões de revisões de contrato. Porque a gente está acostumado a enxergar o controle de forma repressiva, né? É tanto que, a maioria das vezes, o controle é o chato da história. Ninguém gosta do controle. Ninguém gosta. Mas ninguém, numa situação que aperta, a primeira pessoa que se consulta é o controle. Mas as outras, se tiverem que fazer tudo nos arrumamentos, não. O controle só vai saber quando está a coisa já feita, já o estrago feito. Mas é uma situação bastante preocupante esse cenário atual e não vai dar para a administração pública suportar tudo não. Infelizmente, a gente vai ter baixos aí. O Ari tocou numa questão do termo de ajustamento de gestão que eu achei bem interessante. Eu me lembrei que no decreto que regulamenta a lei de introdução e regulamenta lá o artigo 26, salvo engano, isso, quando ele fala compromisso preliminar e irregularidade e tal. Aí o decreto regulamentador, ele previu um termo de ajustamento de gestão que seria celebrado entre o controle interno, ou seja, no caso da União seria a CGU, e o próprio administrador, o próprio gestor. Então, poderá ser celebrado o termo de ajustamento de gestão entre os agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração. Porque a gente, comumente, já fala muito no âmbito do Ministério Público, né, tradicionalmente, os TACs. Alguns tribunais também têm realizado esses termos. Lá no MP de Contas a gente já fez alguns também. Mas esse é bem interessante, essa possibilidade de um termo de ajustamento de gestão feito no âmbito da administração, entre órgãos, né, o controle interno juntamente com o agente público para resolver internamente um problema. Eu achei isso bem interessante, essa disciplina. Deixa eu ver aqui. A Fernanda falou, precisa de um caso concreto, finalidade de controle. Se alguém mais fez alguma pergunta aqui que eu passei, já estou falando. Aqui tem uma mensagem do Fontan. Isso não precisa avaliar. O Fontan quer falar. O Fontan nem aparece. Está aqui. Liga, Fontan, você estava querendo falar alguma com relação a essa questão do. Eu ver que você comentou aqui no fim, precisa avaliar. Não, pode estava falar. Só aqui interagindo no chat. Beleza, tranquilo. Certo. Carlos gostou, né? Diga lá, Ari. Só para colocar aí para os colegas do grupo, a gente precisa acabar, isso talvez seja uma tarefa nossa também, essa ideia de dualidade, né? Que a gente tem os órgãos de controle de um lado, a administração pública do outro. E aí, acho que inclusive foi um dos slides que o Rodrigo postou lá na palestra do Tribunal de Contas. A gente precisa acabar com essa ideia de que nós somos todos adversários, né? Até porque são pouquíssimos aqueles que erram querendo errar, né? A maioria erra querendo acertar, né? Assim, essa ideia precisa acabar, né? A gente tem que assumir um tanto quanto também essa função. É o Açúcar União, né? Você lembrou lá do Açúcar União, né?
Joia, maravilha. Eu, infelizmente, estava viajando, foi até, acho que a última viagem foi em Salvador, e aí depois veio foi no dia 10, né? Eu viajei no dia 9, voltei dia 11 de março, aí por isso que eu não pude assistir lá no tribunal. E aí depois logo em seguida já trancaram tudo. O Marçal coloca aqui, mas analisar caso a caso já era essencial antes do Covid. Agora, mais que nunca, as nuances de cada caso que foram afetados pela pandemia devem ser levadas em consideração. Em vários casos que não. Marçal quer falar, Marçal? Não quer falar? Bom, acho que já está todo mundo dentro do adiantado da hora já explorou bastante temática. Eu achei que foi bem interessante o trabalho hoje. A gente conseguiu, assim, a primeira reunião de trabalho propriamente dita, né? Acho que a gente vai se familiarizando com essa sistemática. A gente sempre tem um impulso de querer fazer a pergunta na hora. Eu fiquei um pouco atrapalhado com a função de falar e ver a pergunta e responder, e depois acho que nas outras vai ficar mais fácil a gente ir manuseando isso. Mas assim, isso aqui é um grupo aberto, então se vocês tiverem sugestões para a gente ir aprimorando a forma como a gente vai conversando, a gente pode fazer isso, né, daqui para frente. Eu gostei muito, achei bem interessante. A ideia agora, né, a proposta seria eu, Ari e Carlos apresentar um paper, um pequeno escrito, falando basicamente do que a gente debateu, do que leu, do que discutiu, e para apresentar isso dia 27. Então, no dia 27, quando tiver, né, a próxima reunião, até lá a gente manda para vocês alguma coisa só para um apanhado geral, e depois a gente eu acho que a sistemática vai fluindo melhor. A gente também pode trabalhar daqui para frente, depois pensar em temas específicos, né, objetivos, alguma coisa mais concreta, tipo a funcionalidade de algum dispositivo, né, a questão da irredutibilidade, né, se bem que a gente tem que focar no controle, né, também não posso fugir muito aqui a parte do controle, porque tem um grupo também de estudo de reforma, né. Então, mas enfim, a gente pode tentar pensar em temas, né, específicos em relação a isso. Os temas estão em aberto, a gente marcou só até junho. Mas eu acredito que é isso, né? Aí pergunto, o paper vai ser disponibilizado? Veja, está sendo gravada essa reunião, né? As 3 foram gravadas. A gente até tem que deliberar sobre isso. Vocês querem, o que vocês acham? A gente divulga esse vídeo no YouTube, não divulga, fica algo para a gente? Né? Assim, a gente tem que deliberar. Há possibilidade de baixar no YouTube, no canal do IDA, e só dar acesso a quem tiver o e-mail lá cadastrado. Eu faço isso com meus alunos, eu dou a aula, gravo, só quem tem acesso é o aluno que eu cadastrar o e-mail. É uma possibilidade. A outra possibilidade é deixar aberto para todo mundo. A terceira possibilidade é eu apagar tudo agora, se ninguém quiser, eu deleto. E também é outra possibilidade, né? Mas como eu já tinha colocado lá no grupo e todo mundo que se manifestou foi favorável, então a gente está colocando isso. A questão do paper, a ideia inicial era algo nosso, né? Para fomentar e de repente daí sair um artigo, um trabalho. Não sei se já veicular e divulgar ele, porque é uma coisa muito seminal, uma coisa inicial, que a gente vai, né, desenvolvendo, e eu acredito que desses debates poderá lá na frente a gente publicar alguma coisa, né, mas algo, inicialmente não é a ideia de já publicar, porque eu já pensei, eu falei paper para tentar fazer algo mais informal, não algo tão rígido, mas que também pode pensar nisso, né, também não acho que a gente ficar com compromissos muito pesados, tem que entregar um artigo dia 27, né, algo já com toda a formalidade. Mas veja, seria interessante ouvir vocês, o que vocês acham em relação a isso. A Aninha acha melhor disponibilizar o paper e o grupo sobre licitações e contratos, que o senhor Fábio pergunta, aí o Carlos também está com a palavra, ele já pode falar do grupo, ele é o coordenador do grupo de licitações e contratos. O paper vai ser se foi a Aninha que perguntou do paper. Fábio, por mim, abre, democratizar o conhecimento. O senhor Fábio prefere abrir. Aninha, o vídeo eu acho o futuro importante para futuras ponderações, também concordo. Eu acho que o vídeo tem 2 questões. Uma é da gente poder pegar e revisitar o que a gente viu. Outra, eu tenho receio só de repente, isso inibir um pouco, talvez, os debates. Né? Não sei se isso alguém se sente podado de falar, sabendo que amanhã vai estar no YouTube. Não sei. Por mim, pode ser, não haveria problema. O que vocês acham aí? Eu sou favorável a Janaína, o Emanuel divulga, Henrique também. Eu acho, bom, está todo mundo aqui. Alguém é contra? Porque aí fica mais fácil. Acho que está todo mundo favorável até agora. Por mim pode também. Larissa já acha melhor não divulgar o paper. Eu concordaria com a Larissa. Eu acho que até o vídeo pode divulgar, a gente seguraria
só o paper para depois a gente... porque senão eu acredito que, como é um trabalho que vai ser desenvolvido, né, o Rodrigo também acho que pode divulgar o vídeo. É isso, o professor Fábio falou, favorável, né? Foi por mim, abre isso, democratizar, foi. Então eu vou fazer o seguinte, o Joanes não gosta das câmeras, eu vou mandar os vídeos para o professor Fábio, né, porque ele que tem a conta lá do IDA, e ele faz a divulgação pelo site do YouTube, no Instituto, no YouTube, e aí eu mando para ele. E com relação aos papers, a Fernanda acha que trabalharemos os papers para o final do semestre. Eu só acho assim, particularmente, eu prefiro, quando terminar aqui, pegar as ideias, já colocar no papel alguma coisa, do que deixar para fazer. Mas é questão de cada um, né? Às vezes a pessoa prefere no final. Eu acho que nessa sistemática de 3 semanas você ter o compromisso de entregar alguma coisa escrita, nada obstante, você lá na frente desenvolver mais isso e fazer algo melhor. Mas também fica aí a possibilidade. Vocês acham que a gente fica na sistemática dos expositores apresentarem um paper até a próxima reunião ou deixa para o final? Bom, então quem não se movimentar, concorda. Todos concordaram. Então é isso. Tem alguém... O Carlos concordou também. Acho que do bom jeito que está, Elisa. Vamos compartilhar o vídeo. Ok. Então é isso, gente. Tem mais alguém que queria fazer um comentário? Sou Fábio, queria falar mais alguma coisa? Pode liberar aí, porque aqui por hora o Ari já fez uma selfie. Está liberado? Está liberado, pessoal, pode falar. Eu acho que o objetivo do Instituto é deixar as pessoas participarem do debate, mas também democratizar essas informações, né, para que outras pessoas também tenham acesso a essas discussões. Assim, se eventualmente alguém não estiver interessado em se expor, de repente pode participar mais ouvindo, né? De repente não coloca alguma coisa no chat, mas não fala, alguma coisa assim. Mas, a princípio, eu não vejo muito problema, não, de você colocar isso para o público. Inclusive, aquele vídeo que eu estou colocando até, coloquei agora no chat, o vídeo que a gente gravou, ele está tendo uma boa repercussão. O pessoal do IBDA já tem feito alguns elogios, tal. Então, assim, a ideia é viralizar, né? A gente... Que expressão infeliz, né? Viralizar nesse período de pandemia. Pois é. Mas é um vírus positivo, é um vírus do bem, né? A gente fazer com que essas informações circulem e possam chegar às pessoas que realmente precisam ser esclarecidas. E essas discussões não servem apenas para que a gente cresça pessoalmente, mas que outras pessoas tenham acesso a esses dados. Beleza, beleza, então eu vou mandar o áudio para o professor Fontan aí com o herdeiro. Ricardo, pode falar. Só tem um problema. Como os salões de beleza aqui em Maceió estão fechados, aí a gente pode estar achando um pouco ruim, né? Isso foi na televisão. Indireta para alguém, professor? Não. Não, tranquilo. Agora, a partir de agora, eu acho que a produção, né, vai estar todo mundo agora preocupado. Não, tranquilo. Eu também acho que a ideia é tentar divulgar o máximo que a gente puder fazer para disseminar o conhecimento. Acho que é melhor mesmo. Não vejo nenhum óbice. Eu sempre tento ponderar dos dois lados, né, para ver se, sei lá, alguém se sentir à vontade para não perder na participação. Mas eu acho que é isso. Também quem não ficar à vontade pode não coloca foto, fala menos, até se sentir à vontade. Mas eu acho que é importante a gente debater isso publicamente e ter esse compromisso de estar aqui se reunindo, porque a gente vai construindo junto, né? Vai tendo ideias e trazendo. Mas foi ótimo. Então, beleza, eu vou mandar para o professor o material. A gente fica agora com a nossa próxima reunião só para o dia 27 de abril. E eu acho que por hoje é só. Agradeço a todos por terem vindo. A gente teve aí um público bacana, mais uma vez no grupo. Fiquem em casa, né? Fiquem com Deus e bons estudos. Tá certo, pessoal? Tchau, obrigadão. Oi. Todo mundo faça a pose aí para tirar uma foto. Fazer a pose? Peraí. Deixa eu ver se... Agora é a foto oficial aí do grupo. Deu certo? Pena que alguns já saíram, né? Pois é. Eu até fiz uns prints, eu vou mandar também. Pronto, tá ótimo. E aí vê lá o que tiver. Tá bom? Tá, Jorge, gente. Obrigadão, boa noite. Tchau. Fiquem com Deus.